E sabe que essa questão do isolamento é interessante, porque voltando às demências que a gente falava antes, né, esses fatores de risco acumulados, né, o que explicaria, né, a fração, né, de explicação da quantidade de demências que a gente tem, o isolamento social na velhice é uma das coisas que contribui para o surgimento muito das grave isso, demências. cara. Exato. Porque eu acho que agora as pessoas, essa geração atual, a nossa, cada vez tem menos filhos. Provavelmente nós seremos pais às vezes até de filhos únicos. E às vezes o cara, Claro. principalmente o homem, né? O homem é meio relapso, né? Larga. Por isso que clínica geriátrica, né? Tá tão em ebulição assim, cara. A gente tem que pensar o seguinte, né? Que nós temos então uma taxa de natalidade hoje cada vez mais baixa, as pessoas envelhecendo mais no que a gente chama de envelhecimento pelo topo, né? Ou seja, as pessoas mais velhas vivendo mais. Só que hoje ainda essas pessoas mais velhas vivem com muita carga que a gente chama de morbidade, ou seja, muita doença associada e com baixa qualidade de vida. Então vamos pensar assim, se a gente não preparar as pessoas, vamos pensar as pessoas idosas do futuro, para que elas desfrutem mais do seu processo de envelhecimento com qualidade, com sentido, com propósito e com saúde, nós vamos gerar no Brasil e no mundo inteiro, né, uma nação de pessoas com múltiplas doenças acumuladas pela estrada, né? E aí isso é importante a gente dizer, velhice ou envelhecimento não é sinônimo de doença. O que acontece é que quem vive mais tem uma maior probabilidade de acumular isso é óbvio, né? questões no caminho. Exatamente. Né? Não quer dizer que tu é velho, tu é um doente. Exatamente. Né? Então isso é importante. Por quê? Porque existe ainda na sociedade, talvez um dos preconceitos maiores que tem é o idadismo. O etarismo. O etarismo, né? Isso é, claro. E ele é muito velado, porque hoje em dia, felizmente, a consciência, né, ela tem aumentado sobre uma série de aspectos, mas o idadismo ou o etarismo ainda passa um pouco desapercebido. Né? Talvez a piada lá sobre a pessoa idosa lá, é a que não vai causar tanto constrangimento quanto alguma outra questão hoje em dia na sociedade, que o cara escuta, já fica meio assim, e felizmente, né? Alguém faz uma piadinha ali de alguma coisa meio de, não, peraí, isso não é legal. Né? Mas quando a gente fala da pessoa idosa, às vezes, eu já tô velho, eu já tô não sei o quê, mas não necessariamente esse envelhecimento, ele precisa estar acompanhado de doenças, é isso que a gente fala. E mais do que isso, a doença pode até se instalar de alguma forma. Mas como nós temos cada vez mais tecnologia, a gente tem, né, quando precisa um medicamento ou alguma coisa assim, a gente tem que tentar manter o que a gente chama de capacidade intrínseca. O que é essa capacidade intrínseca? É a capacidade tanto física quanto cognitiva de fazer aquilo que te dá prazer, sentido, propósito. Então, a Organização Mundial da Saúde ela tem falado muito sobre isso, sobre a importância de desenvolver a capacidade intrínseca para se ter mais independência, mais autonomia e ampliar, vamos dizer assim, essa vivência que a gente está tendo com mais anos, justamente com mais qualidade. E aí a gente tem uma sociedade onde a pessoa idosa começa a ser cada vez mais protagonista, contribuindo em N aspectos, né? Econômicos, sociais, enfim. Até porque se a gente for pensar em previdência, já que a gente está falando sobre longevidade, a gente está falando de saúde, mas assim, é verdade. Mas o envelhecimento, é a saúde ela é intersetorial, não é só uma questão dos profissionais de saúde, mas assim, como é que surgiu a aposentadoria, né? O von Bismarck lá, né, na Alemanha, o chanceler alemão, né, na época as pessoas com 40 anos, né, já faleciam, velhos à época, né, trabalhar numa base, digamos, econômica, chão de fábrica ali, com barulheira, máquinas, né, não tinha ISO de protetor auricular, essas coisas não existiam. Então a pessoa que conseguia chegar até os 60 anos, primeiro já era quase o fora da curva, que nem a gente estava falando antes. Essas pessoas não tinham mais força de trabalho, o trabalho era muito braçal. Então o chanceler alemão, von Bismarck, fez o seguinte, vamos dar um dinheirinho para essas pessoas, para deixá-las em casa, elas vão viver mais 2, 3 anos, vão morrer e a gente resolve o problema. E assim nasceu a aposentadoria. Olha. Só que hoje a gente tem uma situação completamente diferente. Né? Se nós formos parar para pensar, hoje em dia nós vivemos mais tempo depois dos 60, se a gente for pensar numa expectativa média, do que o tempo de infância.
É. Verdade. Ou É até verdade. de infância mais adolescência somado, dependendo, embora o conceito de adolescência, né, que idade termina, está sendo Exato. discutido. Mas assim, via de regra, tem muita gente vivendo. E o que a gente está batendo muito na tecla é para viver esses anos Exato. como se fosse Bem. dos 15 aos 18, não do 1 aos 3, né? Onde a gente precisa de alguém trocando a nossa fralda. E, né? e Isso que é o aquela mais coisa, importante. né? Eu quero viver com, sei lá, com 60, com os meus 60, mas é Isso. um 60 que não é 20, é um 60 que é um 60 com vitalidade.